Queridos irmãos, que bom poder me dirigir até vocês nesse dia para juntos aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Para nós é um prazer, eu tenho certeza que vai haver edificação em nossos corações a respeito daquilo que é mais importante, que é a palavra do Senhor para nossas vidas. Eu gostaria de ler os Salmos, capítulo 92, versículo 12 e versículo 13. Diz assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do Senhor. Hoje, eu gostaria de trazer para a gente um ensinamento sobre 3 características importantes da palmeira que todo cristão deve ter. A palmeira é uma fruta nativa ali da região da Palestina, conhecida também como tamareira. E essa planta ela tem algumas qualidades importantes que nos fazem compreender algumas verdades para a nossa vida. Primeiro, ela tem um crescimento na vertical, sempre para cima. É um posicionamento interessante dessa planta. Se aproveita as raízes, se aproveita o caule, se aproveita os frutos. Ela é um arbusto, ela é uma árvore, na verdade, diferenciada, que traz para a gente esses ensinamentos, como, por exemplo, tudo nela é útil. Tudo nela é útil. Tudo se aproveita. Eu trouxe aqui 3 características importantes. Primeiro, as suas raízes são profundas. Isso aqui é interessante. As suas raízes são profundas. Ela cresce em tempo de crise, ela cresce em tempo de seca, ela cresce em tempo de tempestade, porque ela está plantada em um solo com raízes profundas. E essa é uma verdade para nós. A nossa vida como cristão, como servos e servas do Senhor, tem que estarmos aprofundados nas coisas do Senhor. Temos que estar aprofundados na palavra do Senhor. Temos que ter raízes profundas no reino de Deus, porque somente assim haverá crescimento, somente assim haverá florescimento, somente assim haverá frutos. É interessante que no versículo 13 diz que nós temos que estar plantados na casa do Senhor. E eu aprendi uma coisa interessante, que a casa do Senhor não é um lugar para a gente visitar, mas a casa do Senhor é um lugar para a gente pertencer, porque ali a gente aprende, durante o tempo da adoração, durante o tempo da intercessão, durante o tempo da palavra, durante o tempo da adoração, ali há um crescimento. A igreja tem que ser um ambiente agradável, a igreja tem que ter um ambiente gostoso. E, de fato, eu aprendi que quem faz o ambiente não é o pastor somente, não são somente os intercessores, os músicos, mas quem faz o ambiente somos nós, todos nós. Então, a igreja é um lugar para se pertencer. E a palavra diz que aquele que está plantado na casa do Senhor, ele vai florescer, ele vai produzir. E é isso que Deus espera do seu povo. E que assim nós estejamos plantados na causa do Senhor. E na casa do Senhor a gente cresce, a gente aprende, a gente vive uma vida diferenciada. Isso é interessante. Hoje muitas pessoas perderam a alegria da casa do Senhor. Muitas pessoas hoje perderam o prazer de estarem na casa do Senhor. Isso é muito sério, porque ali plantados na casa do Senhor, observando os seus princípios, os seus preceitos, o texto diz que nós vamos florescer. Isso aqui é maravilhoso. Segundo, ela vai florescer até mesmo no deserto. A palmeira ou a tamareira, né, ela tem uma característica interessante. Ela floresce em meio ao deserto, em meio à sequidão, né? Porque o deserto, todo mundo sabe, falta água, né? De dia é muito calor, à noite é muito frio. E a Bíblia nos ensina que essa palmeira ali, ela cresce. E ali ela floresce. Isso significa que os desertos da nossa vida, todos nós passamos por ele. Todos nós temos um tempo de deserto. Não adianta dizer que não tem, porque a gente tem. E a Bíblia nos ensina que mesmo em meio ao deserto, a gente vai florescer. Porque o deserto é um tratamento de caráter. O deserto nos ensina. O deserto molda o nosso caráter com o caráter de Cristo. Ali no deserto, quando a gente passa por uma dificuldade, a gente vê o quanto a gente não é nada, o quanto a gente depende de Deus, o quanto a gente depende da graça de Deus. As pessoas hoje têm prazer, né, no seu orgulho, na sua soberba,
de dizer que pode isso e que pode aquilo, mas quando vem o deserto, quando o tempo difícil se manifesta, é ali que a gente aprende. Então o deserto é para moldar o nosso caráter, é para nos ensinar, e que o caráter de Cristo, de fato, seja moldado em nós. Porque em Cristo nós aprendemos a amar, em Cristo nós aprendemos a usar de misericórdia, em Cristo nós aprendemos a perdoar, em Cristo nós aprendemos a viver os princípios de Deus para a nossa vida. E aprendemos que no deserto é onde a gente se identifica com as promessas de Deus na nossa vida, e ali a gente vai ver a cada dia essa promessa cumprida nos nossos corações. Quinta-feira que passou agora, nós ministramos na igreja sobre Caleb. 3 características importantes que fez Caleb viver o sonho de Deus para a sua vida. E a primeira dela é que quando Caleb estava no Egito como escravo, e Deus se revela e diz que vai tirá-los do Egito e levá-los para uma terra que Deus havia preparado para eles, Caleb entendeu que aquela promessa fazia parte para a sua vida. E ele abraça aquilo, e ele vive aquilo. Passou dificuldades, teve muitos momentos de desafios na sua fé, na sua caminhada, mas Caleb tinha dentro do seu coração a certeza de que as promessas de Deus se cumpririam como se cumpriu. E já na sua velhice, ali em Josué 14, já na sua velhice, ele já entra na terra prometida, já recebe a porção da sua herança que ele havia pedido a Moisés, que ele queria estar ali em Hebron, Kiriat-Arba e depois Hebron, e assim foi concedido a ele, e ele recebe a promessa, e ele planta sua família ali, e ele conta a sua história. Olha, aconteceu isso, foi dessa forma, e assim nós chegamos aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Não podemos perder a visão da promessa de Deus. Muitos têm perdido, e o deserto realmente nos ensina isso, que a gente vai estar focado naquilo que Deus tem falado, e a gente vai florescer, né? Outra coisa interessante e última é que a palmeira, ela tem o poder da superação. Em meio às tempestades, ela continua crescendo. Olha que coisa interessante, né? Em meio às tempestades, ela permanece viva. Em meio às tempestades, ela permanece fortalecida. E é interessante isso, porque a gente tem visto nos dias atuais um evangelho que estão apresentando, é um evangelho muito simples, muito fácil, sem dificuldades, sem problema, como se fosse uma história, né? Uma história de um reino encantado, que na verdade não é. A Bíblia não diz que não teremos dificuldades, a Bíblia não diz que não passaremos por dificuldades. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a palmeira me ensina que mesmo em meio às tempestades, há superação. Sabe, queridos, eu tenho pensado nisso a cada dia. E a palavra do Senhor diz que em meio às tempestades, o justo florescerá como a palmeira. E é interessante isso, pois isso é uma promessa para nós. É uma promessa para nós, que a gente vai florescer, que a gente vai caminhar, que você vai caminhar, que você vai conquistar, que você vai viver a realidade no reino de Deus, para a exaltação do nome do Senhor. Pastor, mas as tempestades têm sido difíceis. Haverá superação, porque o Senhor é conosco, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros nas suas posses, mas nós sempre faremos menção do nome do Senhor. Nós sempre vamos conquistar no Senhor. O próprio apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é tudo aquilo que eu quero, mas é tudo aquilo que ele tem preparado para mim. Eu posso. Então, se ele fez a sua promessa, ele vai cumprir. E Paulo fala em Filipenses 4:8, se não me engano, ele diz assim: tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, se há alguma virtude nisso, que isso ocupe a sua mente. Sabe? Não fica olhando para os problemas, não fica olhando para a tempestade, mas cultive na sua mente coisas boas, né? Porque Provérbios 23:7 diz que o homem é a soma daquilo que ele pensa. Então nós estamos relacionados muitas vezes com aquilo que a gente pensa, com aquilo que traz dentro do nosso coração. Caleb não. Caleb, quando ele recebe a promessa, ele entende, enfrentou as dificuldades, passou por momentos difíceis, de desafio, mas ele continuou focado naquilo que Deus tinha trazido para a sua vida. E a palmeira me ensina que mesmo em meio ao deserto, em meio às tempestades, existe um tempo de superação. E o tempo de superação chegou. Você que está aí, parado na sua casa, sentado no seu sofá, desanimado, inquieto, não sabendo para onde ir, o que fazer, é tempo de superação. Porque a palmeira me ensina isso, que em meio a tantas dificuldades,
a gente vai superar. Os 2 anos de pandemia no Brasil estão sendo 2 anos terríveis, mas sabe o que aconteceu? 2 coisas interessantes. Aquele que tinha foco, que tinha objetivo, ele cresceu, abriu a sua empresa, em meio aos grandes desafios, ele prosperou. E aquele que de fato não quis absolutamente nada, continua no sofá da sua casa reclamando, se é que ainda tem um sofá. Não é verdade? Mas muitos superaram. E é isso que Deus está fazendo nesse tempo. O justo florescerá como a palmeira, plantado na casa do Senhor. Esta é a verdade de Deus para nós. Vamos tomar posse disso e vivermos para honrarmos e glorificarmos, não a nós mesmos, mas sim aquele que nos deu vida e que nos abençoou. Que o Senhor te abençoe. E que essa palavra viva possa florescer dentro do seu coração. E essas características precisam ser inerentes na nossa vida e eu tenho certeza que haverá um mover sobrenatural de Deus em nossas vidas. Pai amado, eu quero te agradecer por essa verdade e por essa palavra. Neste momento, muitas pessoas nos assistem, muitas pessoas estão vivendo grandes dificuldades, mas eu sei que a palmeira ou a tamareira tem nos ensinado, Pai, um tempo poderoso e essas qualidades e virtudes precisam estar inerentes em nossas vidas. E que assim aconteça, para que o teu nome seja glorificado. Eu abençoe a todos, alcance-os com a tua graça e com a tua misericórdia. E que haja superação, força e um tempo de renovo e de restauração, para que a alegria se instale e a paz verdadeira seja vivida por todos. Oramos e assim abençoamos a cada um em o nome de Jesus. Deus abençoe vocês, um beijo no coração, fiquem na paz do Senhor. Um forte abraço.